Shalom a todos, Laila Tove, como está o domingo de vocês? Então nós vimos aqui, né, mais um dia. Na semana passada nós já tivemos o shiur, né, o estudo da Parashá normal, que é a Parashá semanal, e hoje nós vemos exclusivamente para falar de uma festividade que está chegando agora. Eu vou colocar aqui, eu não sei colocar títulos, mas eu vou colocar aqui o título da nossa Parashá. Vou tentar, né? Não sei fazer isso não. Hanukkah. A nossa aula, o nosso estudo aqui vai ser sobre Hanukkah, tá? Nós vamos falar sobre essa festa que é comemorada no dia 25 de Kislev, do calendário bíblico, tá? Dia 25 de Kislev, ele cai entre novembro, finalzinho de novembro a dezembro. Então, muitos falam assim, é o Natal judaico. Olha, esse nome assim chega a ser heresia, herético falar um termo desse. Natal judaico. Não existe Natal judaico de forma nenhuma. Até mesmo porque esse fato... Só que para eu passar a fonte correta, deixa eu vir aqui, só para eu pegar a fonte correta aqui, só para não ficar desentendido. Olha, a revolta dos Macabeus foi no ano 167 antes da era cristã, antes de Cristo. Então não tem nada a ver com Natal, até mesmo porque o Natal não tem nada a ver com Cristo, tá? O Natal, ele existe desde lá da Torre de Babel, tá? Essa festa, essa profanação, essa festividade profana existe desde lá da Torre de Babel. Muitos perguntam, por que você não comemora Natal? Porque todo servo do Deus verdadeiro não comemora Natal, tá? Então essa festa não tem nada a ver com o Natal, tá? Quem fala isso são pessoas que estão querendo levar, sabe aquele povo que quer levar o pagode para a área gospel, o forró gospel e tal? Não tem nada a ver querer incrementar isso dentro da nossa fé judaica, tá? O que acontece? Eu vou fazer uma leitura sobre isso e depois eu vou destrinchar mais, tá? O livro de Macabeus, existe o livro de Macabeus 1 e 2, assim como o livro de Samuel 1 e 2. O livro de Macabeus, ele não foi colocado no cânon bíblico. O cânon bíblico, ele foi decidido em 325, depois da era cristã, depois que Yeshua, Jesus, né, já tinha morrido, os discípulos já tinham morrido. Mas por que você sempre mistura, né, alguma coisa com os escritos nazarenos? Porque o foco do meu shiur não é para pessoas que já cumprem Torá. Quem cumpre Torá, ouvir meu shiur, pode aprender mais, ou talvez me dar uma dica e eu também aprender com a pessoa, mas o foco do meu shiur são aquelas pessoas que ainda estão no cristianismo, no catolicismo, no bandismo, em todas as outras áreas que têm o interesse de servir o Eterno, o Deus único. E o que eles conhecem? Eles conhecem o escrito nazareno muito mais do que a Torá, entendeu? Então eu sempre vou falar sobre os escritos nazarenos, na maioria das vezes. Em João, sobre... Vou abrir aqui. Eu mostrei aqui, né? Quando foi de 167 a 160 antes da era cristã, tá? E Yeshua nasceu no ano 4 antes da era cristã, ele nasceu nem no ano 0, tá? E o que acontece?
Shalom, Arthur. O Israel, desde que Israel não era povo, ele vem passando por exílios, ele vem fugindo. Quando Israel era apenas aquele mocinho lá de acima dos seus 40 anos que vendeu um guisado em troca de uma primogenitura, ele começou a fugir. Ele fugiu de Esaú, seu irmão, depois ele fugiu de Labão, depois ele fugiu de Ramor, lá na questão dos filhos, né? Quando os filhos mataram o rapaz que abusou sexualmente de Diná. Depois eles foram para o Egito, depois eles fugiram do Egito. E desde que Israel é povo, ou que Israel, Jacó, homem, existe, ele sempre fugiu, sempre houve exílios, tá? Ele nunca teve um local para repostar a cabeça dele, entendeu? Para ele ficar em paz. Hoje eu digo que nesse momento que nós estamos vivendo, em 2025, é o ano em que Israel mais tem tranquilidade na terra dele. É o ano, assim, ímpar que Israel está vivendo, porque sempre foi exílio. Primeiro exílio de Israel aconteceu com a Síria. O que acontece? Israel tinha um lado norte e tinha um lado sul. E o lado norte ficavam as 10 tribos. A Síria veio e pegou as 10 tribos e levou as 10 tribos cativas. Só ficou 2 tribos, na verdade 3, né? Que foi Benjamim, Judá e ficou Levi. Só ficou essas 3 tribos que ficaram. Depois teve guerra entre Nabucodonosor e a Síria, e Nabucodonosor tomou a Síria. Nisso que Nabucodonosor da Babilônia tomou a Síria, todos os países que a Síria tinha tomado, Inglaterra, França, Itália, todos os países, Portugal, todos os países, inclusive Israel, todos os países que a Síria tinha tomado, passou a ser da Babilônia. Aí a Babilônia veio, como já tinha a Síria na mão, tomou o restante, né, de Israel que tinha ficado. O povo de Judá, o povo de Levi, o povo de Benjamim. Depois disso, veio os medo-persas e guerrearam contra a Babilônia e ganharam. Aquela questão do rei Artaxerxes, não sei se vocês já ouviram falar, rei Assuero. Artaxerxes é o rei, é o nome hebraico, né? E depois disso tudo, teve o cativeiro grego. O cativeiro grego, digamos que ele foi um cativeiro mais flexível. Eles foram bem mais flexíveis. Eles não tiraram o povo de Israel que tinha voltado para lá. Porque Dário tinha deixado o povo voltar para Israel. Dário, lembra que Dário foi um ungido, tá? Foi um Machia, ungido de Deus, para destruir a Babilônia e para deixar o povo retornar para o lugar dele, né? Ajudou na construção, na reconstrução do templo. Depois que Dário morreu, parece que tá chovendo. Depois que Dário morreu, se eu não me engano, foi esse Artaxerxes. E se eu não me engano mais ainda, ele foi aquele mesmo rei, marido da rainha Esther, tá? Ele também ajudou, contribuiu com o retorno do povo para Jerusalém, ajudou na construção das muralhas. Boa pergunta, eu não sei dizer, eu não sei te responder, porque a Síria ela não destruiu, a Síria tomou, entendeu? Tomou a Babilônia, ficou reinando na Babilônia, ficou um rei na Babilônia, entendeu? Reinando lá. E nisso, o povo de Israel, quem quis voltar para Israel, voltou. Teve pessoas que não quis voltar para Israel, tá? Isso é fato. Então primeiro voltou Esdras, foi lá, começou a reconstruir o templo, né, que tinha sido destruído.
levou várias pessoas, pedreiros, caminhões de materiais. O rei Dário, tá? Ajudou e doou. Depois o rei Artaxerxes, que veio no lugar de Dário, também ajudou, viu como que o povo era, como o povo se comportava e ajudou também, tá, gente? Os Medo-Persas ajudaram também o povo de Israel retornar. O rei Assuero, né, o Artaxerxes, ele doou sal para os sacrifícios, porque todo sacrifício era feito por sal, com sal também. Fez muitas doações de materiais, mandava materiais vir de Tiro para poder reconstruir, né, o segundo templo, o segundo que seria na verdade o terceiro, porque o primeiro templo foi aquele lá, feito de tenda, todo simplesinho, da maneira que Moisés viu lá no monte. Aí teve esse cativeiro grego, a Grécia, né, ganhou, Alexandre o Grande ganhou, né, tomou a Síria, tomou os Medo-Persas, ganharam, e toda a região que era dos Medo-Persas passou a ser da Grécia, do Alexandre o Grande. Assim que Alexandre o Grande morreu, quem reinou no lugar dele foi o Epifânio Seleucida IV, tá? Que teve vários Epifânios Seleucida. Esse foi, assim, a pior tipo, porque, assim, reinou 3 antes desse Epifânio IV. E eles não tiraram Israel. Israel tinha voltado para lá, eles deixaram Israel cultuar o serviço, por exemplo, guardar o sábado, circuncidar as crianças, os meninos no 8º dia, cumprir a festa da Páscoa, todas as festividades, porque o judeu tem muitos rituais. E eles não proibiram de maneira alguma. Só que sabe qual foi o problema? Eles voltaram, eles trouxeram muitas culturas para dentro de Israel. Por exemplo, jogos, sabe aqueles jogos da Grécia que eles falam, que tem aquelas Olimpíadas? Jogos Olímpicos. Foram criados por eles. Foram criados por eles e levados para Israel. Só que não era os Jogos Olímpicos que existem hoje. Eram jogos profanos. Eram coisas sexuais que aconteciam ali no meio do povo. Então, assim, o povo estava lá, o povo que guardava o Shabat, que comia comidas puras, que cumpria a Brit Milá, a circuncisão, e ao mesmo tempo estava com aquele pessoal lá fazendo aquela saturnália, aquelas orgias todas ali misturadas. Então, aí o povo foi se assimilando, entendeu? Foi achando aquilo normal e foi se misturando, entendeu? Foi casando povos. Isso não foi da noite pro dia que aconteceu. Teve 3 gerações até chegar nesse Antíoco Epifânio IV. Quando chegou esse Antíoco Epifânio IV, ele pegou mais pesado. Que aí ele não deixou mais o povo guardar o sábado, tá? Não, perseguia o povo para não fazer, quando ficava sabendo de uma cerimônia da circuncisão, perseguia para não acontecer mais circuncisão. Então o povo, eles não podiam fazer mais o culto ao seu, porque assim, na Grécia, na Babilônia, na Síria, no Medo-Persa, tinha milhares de deuses, entendeu? Um deus a mais não tinha problema. Só que esse Antíoco, para ele, tinha problema, porque o povo, ele não queria servir a esses outros deuses. Alguns outros já estavam servindo, sim, tá? Então, a partir dali, esse Antíoco Epifânio, ele começou a não deixar mais o povo guardar o Shabat. Matou muitas pessoas, mataram muitas pessoas, tá? E assim, era um exército grego, entendeu? E teve um Machia, um herói. Machia, gente, quando fala Machia, é uma pessoa que é ungido por Deus para fazer um certo movimento para o eterno, entendeu? Assim como foi o nosso Machia e Yeshua. Então, ele levantou Matitiahu, tá? Filho de Erudá,
para não aceitar, porque o cúmulo foi eles fazerem Jogos Olímpicos dentro do templo do Beit HaMikdash, fizeram Jogos Olímpicos, fizeram sexo em cima do altar e sacrificaram porco no altar. Imagine, gente, uma situação profana dessa, entendeu? Porque o Eterno, ele sempre falou o que podia ser sacrificado, o que devia ser sacrificado. Eles foram e mataram um porco. Nisso foi o estupim. Eles não aguentaram mais e se revoltaram. Agora, eu vou entrar, já fiz, né, um apanhado só para vocês entender de que se trata. Lembrando que eu vou deixar esse show tanto aqui no Rios, quanto eu vou deixar lá no YouTube. Quem não segue no YouTube, @Torá é o caminho. Vou escrever aqui, olha. Ô, gente, eu tô com o computador e querendo escrever. Vou botar aqui, ó. Esse é o nosso canal do YouTube, tá? Então, vou deixar salvo para quem chegou agora para estar assistindo. Vamos lá. Em Neemias, capítulo 12, 27. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria e louvores e com cantos, saltérios, alaúde e harpas. O nome da festa de Hanukkah, gente, que quer dizer festa das luzes, também quer dizer festa da dedicação, tá? Essa festa, esse mês, ela sempre cairá no dia 25 de Kislev, mas ela nunca será na mesma data do nosso calendário gregoriano, tá? Esse ano vai cair na noite de domingo que vem, dia 14. Daniel 11, do 30 ao 35, e virão profecia, né, de Daniel, e virão contra ele navios de Quitim, e causará intimidação, tristeza, e voltará e se indignará contra a aliança santa, e fará o que desejar, e voltará para demonstrar favorecimento para os que abandonaram a aliança santa. Forças armadas de fora virão à sua ordem e profanarão o santuário e a fortaleza. Elas abolirão a oferta queimada diária, que foi o que aconteceu, e estabelecerão a abominação que causa desolação. Corromperá com corrupção quem agir com impiedade contra a aliança. Mas o povo que conhece seu Elohim permanecerá firme e prevalecerá. Quando fala que ele prevalecerá, é nos caminhos da Torá. O que é o caminho da Torá? Guardando o sábado, comendo as comidas puras que o Eterno consagrou, que o Eterno falou bem assim, ó, esse alimento comereis. Guardando as festividades, ó, essas são as festas que eu quero que o meu povo cumpra. Amando o próximo como a ti mesmo, honrando pai e mãe. Quem dentre o povo tiver entendimento ensinará o restante do povo para entender os acontecimentos. No entanto, por um momento, eles cairão vitimados pela espada, pelo fogo, pelo exílio e pelo roubo por muitos dias. Quando eles tropeçarem, quase não receberão ajuda. Contudo, muitos se ajuntarão a eles, serão falsos. Mesmo que algumas pessoas providas de discernimento, tropeçarão, para que alguma delas
sejam refinadas, purificadas e limpas, pois o fim virá pelo tempo designado. Em Yohanan, gente, em João 10, 22 e 23, está falando aqui: e chegou o tempo de Hanukkah. Provavelmente na Bíblia de vocês vai estar escrito festa da dedicação, e era inverno em Jerusalém. E caminhava Yeshua na casa da santidade, no templo, pelo pórtico de Salomão, pelo portão de Salomão. Então a gente vê mais um momento, a gente vendo que a Bíblia é um livro escrito por judeus e para judeus. As pessoas falam bem assim, que Yeshua veio abolir a lei. Não, a gente vê que Yeshua cumpria os mandamentos. Ele estava lá na festa da dedicação, entendeu? Então, quando as pessoas ousam em dizer que Yeshua profanou algum mandamento, até essa festa, que não é mandamento de Torá, não foi Deus que falou bem assim, cumpra essa festa. Não, essa festa foi uma reviravolta que o Eterno fez, um milagre, um socorro que o Eterno fez lá nos 47 minutos do segundo tempo, entendeu? O povo ia ser dizimado. Foi igual a festa de Purim, a festa de Esther, entendeu? No momento que o povo iria ser, que Mordecai ia morrer na forca, Ramã foi morto e o decreto foi, o feitiço, né, caiu contra o feiticeiro. Então, por isso nós temos essa festa. Aqui, eu vou mostrar para você uma foto do templo. Olha aqui, peraí. Vou pegar bem baixinho para vocês não verem a bagunça aqui de casa. Porque nós trabalhamos até hoje, tá, gente? Olha, isso aqui é uma foto de como era o segundo templo. Tá vendo? Ó, aqui, ó, Misbe, onde fazia o sacrifício. Aí aqui era o Santo do Santo, certo? Aqui, ó. Eu não sei mostrar um e outro ao mesmo tempo. Vai assim mesmo, tá, gente? Enquanto eu não aprendo, que eu tô sem tempo até para aprender, os macabeus. Gente, é porque às vezes são tantas informações que às vezes eu me atropelo aqui nas coisas e eu não costumo escrever como é que fala, gente? Um roteiro. É um roteiro das coisas que eu vou falar. Então, às vezes eu me perco aqui. Eu estava falando que a Bíblia foi escrita lá em 325 no Concílio de Nicéia. E vários foram os livros que ficaram de fora, livros importantes que ficaram de fora no cânon da Igreja Católica. Da Igreja Católica, eu posso dizer Igreja Católica? Vamos dizer Igreja Romana, porque o que acontece? Existia apenas a religião judaica, já tinha, né, a religião judaica. O Eterno não escolheu religião, tá, gente? Mas já existia a religião judaica, que era o povo que cumpria a Torá, e existia a religião Mitra, que foi lá da época da Torre de Babel. Só que quando chegou lá em Israel, eles bateram de frente com o muro da fé do povo de Israel. Então eles misturaram a religião Mitra com a religião judaica e fizeram uma religião romana, entendeu? E eles fizeram o cânon bíblico. Vários livros ficaram de fora. Tanto por exemplo, se você pegar nos seus livros aí dos escritos nazarenos, lê o livro de Macabeus, se eu não me engano, Macabeus não, de Judá. Não é o Judas que matou Yeshua, não, tá? É outro Judas. Você vai ver várias coisas que, se você já leu a Bíblia inteira, você vai ver que não está ali. Vai estar em vários outros livros. Por exemplo, o livro de Enoque, na minha humilde opinião, eu acho que ele deveria estar no cânon bíblico. Entendeu? E só que é o seguinte, algumas Bíblias eles deixaram para alguns exemplares
Eles deixaram esses livros. Exemplo dela é essa que eu tenho aqui, olha. Essa aqui é uma Bíblia católica. Pelo que vocês veem, dá pra ver que ela tem anos, tá? E eu vou mostrar pra você que na Bíblia católica tem. Eu vou ler até uma história, quer ver? Então, o que aconteceu? Eu vou ler aqui, mostrar aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês enxergar. Dá pra ver que tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Macabeus. Consegue ver? Tá escrito aqui, Macabeus, livro 2. Tem o livro 1, tá? Tem o livro 1. Eu vou ler aqui. É só um pedaço, tá, gente? Eu não vou ler tudo, não. O que aconteceu? Como que era a fé do povo? Torá, gente, os escritos, ele não tem título, tá? Título foi inventado depois. Mas o título aqui no livro da Igreja Católica, tá escrito aqui: Martírio dos 7 irmãos Macabeus e de sua mãe. Aconteceu também, tá em 2 Macabeus, capítulo 7. Se você procurar aí na internet, você vai encontrar, tá? E aconteceu também que, tendo sido presos 7 irmãos com sua mãe, o rei os queria obrigar a comer carne de porco, contra a lei, atormentando-os, por isso, com açoites que lhes davam com azorragues e nervos de boi. Um deles, em nome de todos, falou assim: Que pretendes? O que queres saber de nós? Estamos prontos antes a morrer do que a violar as leis dos nossos pais. Quem é nossos pais? Abraão, Isaac e Jacó. O rei, irritado, mandou pôr ao fogo frigideiras e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que se cortasse a língua ao que tinha falado primeiro, e que arrancando da cabeça o couro cabeludo. Como é que era o nome disso, gente? Quando eles esfolar, que eles falam que eles arrancam o couro cabeludo, arrancando da cabeça o couro cabeludo, ele cortassem também as extremidades à vista dos outros seus irmãos e de sua mãe. Depois de estar assim mutilado, mandou que chegassem ao fogo e torrassem em frigideira, quando ainda respirava. Imagine o sofrimento desse homem. Isso tudo para não infringir a lei de Deus. Esse mandamento, gente, quando uma pessoa fala bem assim, ó, eu quero que você adore outro Deus, que não sei o que, senão eu vou te matar. Deixa a pessoa te matar. Porque isso aí, você pode ter certeza que você vai direto para o Shamayim, para os céus. Entendeu? Porque Deus está vendo que você não está se dobrando a nenhum outro Deus, a nenhuma outra entidade. Enquanto se difundia largamente o vapor da frigideira, os outros irmãos exortavam-se mutuamente com sua mãe a morrerem corajosamente, dizendo: O Senhor Deus veio e consola-se em nós, conforme declarou Moisés no seu cântico de protesto por estas palavras: Ele será consolado. Por essas palavras, ele será consolado nos seus servos. Morto desse modo o primeiro, levaram o segundo ao suplício, arrancando da cabeça o couro cabeludo. Escalpelar, agora que eu lembrei, gente, escalpelar. Arrancando o couro do cabeludo, perguntava se queria comer das carnes que lhe apresentavam, antes de ser atormentado em cada um dos membros do seu corpo. Respondendo na língua de seus pais, disse: Não, pelo que também este padeceu os mesmos tormentos que o primeiro, estando já para dar o último suspiro, disso. Dessa maneira, tu, ó malvado, faze-nos perder a vida presente, mas Deus, o Rei do Universo, nos ressuscitará para a vida eterna, a nós que morremos por fidelidade às suas leis. Depois desse, torturaram também o terceiro, tendo sido pedida a língua. Ele apresentou logo, ele já botou a língua para fora.
assim como estendeu as mãos corajosamente e disse afoito: do céu recebi estes membros, mas agora o desprezo pela defesa das suas leis, esperando que ele nos retornará a dar um dia. O próprio rei, os que o acompanhavam, admiravam o valor desse jovem que ruptava por nada os tormentos. Morto, este atormentaram da mesma sorte o quarto. Quando ele estava já para expirar, disse: feliz os que são entregues à morte pelos homens, esperando em Deus que hão de ser por ele ressuscitados. Porém, quando a ti, ó rei, a tua ressurreição não será para a vida. Em seguida, pegaram no quinto e atormentaram-no. Mas ele, olhando para o rei, disse: tu fazes o que queres, porque recebeste poder entre os homens, ainda que mortal como eles. Todavia, não cuides que Deus desamparou a nossa nação. Espera e verás quão grande é o seu poder, como ele te atormentará a ti e a tua raça. Após esse, levaram a suplício o sexto, que quando estava perto de morrer, disse: não te iludas, se padecemos isso é porque merecemos pelos pecados contra o nosso Deus, pelos quais vêm sobre nós tão espantosos flagelos. Mas não imagine que há de ficar sem castigo, depois de teres aprendido a combater contra Deus. Aí, voltando, né, não existe título na Bíblia, na Torá, mas aqui eu estou lendo da Bíblia católica, tá? Então tem um título. Olha, essa Bíblia aqui, ela tem quase 50 anos, gente. A coragem da mãe, seus conselhos aos filhos. Entretanto, a mãe deles foi morrendo um por um foi morrendo diante da mãe. A mãe foi a última a morrer. Coragem da mãe. Cara, talvez eles fossem até, talvez pensando assim, se fosse a mãe para salvar a mãe, talvez os filhos... Não, o amor da mãe é muito mais do que o amor de um filho pela mãe. Eu tô falando besteira. Entretanto, a mãe deles, sobremaneira admirável e digna de memória, vendo morrer os seus 7 filhos em um só dia, suportou heroicamente a sua morte, pela esperança que tinha no Senhor, cheia de nobres sentimentos, exortava na língua de seus pais, a cada um deles em particular, dando firmeza e um ânimo varonil à sua ternura de mulher. Dizia-lhes: não sei como foste formado no meu ventre. Não fui eu que vos dei o espírito e a vida, ou que formei os membros do vosso corpo. O Criador do mundo, que formou o homem no seu nascimento e deu origem a todas as coisas, vos tornará a dar espírito e a vida, por sua misericórdia em recompensa do quanto agora vos desprezai a vós mesmo por amor das suas leis. Agora, ora, Antíoco, considerando-se desprezado e julgando que aquelas palavras eram insulto para ele, como faltaste ainda o mais novo, não somente o exortava, mas ainda lhe assegurava com juramento que faria rico e ditoso. Ele falando com o jovem, né? Se ele comesse aquilo, ele seria rico, que ele ia dar de tudo para ele. E que teria na classe de seus amigos, como ele confiaria seus altos cargos se abandonasse a lei dos seus pais. Como o jovem de nenhum modo consentisse em tais coisas, o rei chamou a sua mãe e aconselhou-a que fizesse aquele jovem recomendações para salvar a vida. Depois de a ter exortado com muitas razões, ela lhe prometeu que procuraria persuadir seu filho. Tendo-se, pois, inclinado para falar, zombando deste cruel tirano, disse na língua pátria: meu filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses no meu ventre, que te amamentei durante 3 anos, e que te nutri e eduquei até essa idade. Suplico, meu filho. Ela falou com o rei que iria persuadir o filho para o filho comer a carne de porco, né, para abandonar as leis. Te amamentei durante 3 anos,
que te nutri e eduquei até essa idade. Suplico-te, meu filho, que olhes para o céu e para a terra, e para todas as coisas que há neles, e que pense bem que Deus as criou do nada, assim como todos os homens. Não tema este algoz, mas sê digno dos teus irmãos. Aceita a morte, para que eu te encontre com ele no dia da misericórdia. A morte do sétimo irmão e da mãe. Quando ela ainda estava falando, ao jovem disse: Que esperai-vos de mim? Eu não obedeço a mandado real, mas as prescrições da lei que foi dada por Moisés a nossos pais. Quanto a ti, autor de todos os males que oprimem os hebreus, as mães de Deus. Dá para você entender porque eles tiraram esse livro, né? As mãos de Deus não escapará. Quanto a nós, por causa de nossos pecados, é que padecemos. E se o Senhor nosso Deus se irou um pouco contra nós, para nos castigar e corrigir, tornar-se-á a reconciliar outra vez com os seus servos. Porém tu, ó malvado, e mais perverso de todos os homens, não te soberbeças, loucamente erguido em vãs esperanças quando levanta a mão contra o servo de Deus, porque ainda não escapaste do juízo de Deus, onipotente, que tudo vê. Meus irmãos, depois de terem suportado agora uma dor transitória, entraram já na aliança da vida eterna. Tu, porém, tens de sofrer pelo juízo de Deus, a pena justamente devido à sua soberba. Eu, como meus irmãos, entrego o meu corpo e a minha vida em defesa das leis dos meus pais. Quais pais? Abraão, Isaac e Jacob. Rogando a Deus que quanto antes se mostre propício à nossa nação e te constranja por meio de tormentos e de flagelos, a confessar que Ele é o único Deus. Oxalá, oxalá, gente, é uma palavra hebraica, tá? É quem me dera, tá? Que na minha morte e na de meus irmãos se detenha a ira do Todo-Poderoso, que justamente caiu sobre todo o nosso povo. Então o rei, abrasado de ira, embraveceu contra este e mais cruelmente que contra os outros, não podemos sofrer ver-se assim escarnecido. Morreu esse jovem sem se contaminar, confiando inteiramente no Senhor. A mãe foi a última a sofrer a morte, depois de seus filhos. Mas acerca de banquetes rituais, pagãos de crueldade excessiva, já é bastante o que temos dito. Então, gente, esse livro aqui, como eu falei, é uma Bíblia Gama, tá? Tem até o Papa João Paulo II na frente. Meu marido nem gosta que eu tenho muito ela aqui, mas para mim ela é boa para estudos assim como esse, entendeu? Voltando aqui, gente. Peraí. Então, não sei nem quanto tempo tá tendo de shiur, mas a gente vai até o quanto der, né? Entrou no santuário com arrogância e apoderou-se do altar. Quem? Etíoco Epifânio, né? Do altar do ouro e da menorá com seus acessórios. Também levou a mesa da apresentação dos pães, as vasilhas para as libações, os copos, a taça de ouro, o véu e as coroas e toda a decoração de ouro que estava na fachada do templo. Tudo ele saqueou. Tomou também prata, ouro, vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Arrebatando tudo consigo, regressou para sua terra. Após massacrar muito do povo judeu e pronunciar palavras arrogantes, houve luto em Israel em todo o seu território. Gemeram príncipe e anciões, moças e jovens perderam vigor, alterou-se a beleza das mulheres. O esposo e a esposa entoaram lamentações no leito nupcial. A terra tremeu por causa dos seus habitantes, e toda a casa de Jacob se cobriu de vergonha. Estamos ainda em Daniel. 2 anos após o rei Antíoco enviou um oficial a cobrar o tributo da cidade de Judá. Chegou ele a Jerusalém, com uma numerosa tropa.
Dirigiu-se aos habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida lançou de improviso sobre a cidade, pilhou seriamente e matou muita gente em Israel. Saqueou, incendiou e destruiu casa e os muros ao redor. Seus soldados conduziram ao cativeiro, e mulheres e crianças apoderaram-se. E as mulheres ao cativeiro, as mulheres e as crianças, e apoderaram-se dos seus rebanhos. Cercaram a cidade de Davi com uma grande e sólida muralha, com possantes torres, tornando assim ela sua fortaleza. Instalaram assim uma guarnição brutal de pessoas de Belial. Fortificaram assim, ajuntando armas e provisões, reunindo todo o espólio do saque de Jerusalém. Ali os acumularam, derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário. Constituíram desse modo uma grande ameaça. Serviram de cilada para o templo e um inimigo incitado contra o povo de Israel por muitos dias. Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha aos seus próprios filhos e estes a abandonaram. Seu templo ficou desolado e seus dias de festa se transformaram em dia de luto. Seus shabatotes em dias de vergonha e sua glória em desonra. Quanto fora ela honrada, agora foi desprezada e sua exaltação converteu em tormento. E escreveu o rei Antíoco para todos os países do seu reino, dizendo: mas agora será uma só Torá, um só ensino, um só regulamento para todos os habitantes da nossa terra. Uma só Torá, que tá aqui a tradução, tá? Uma só lei. Que abandonasse todos os povos da terra seus regulamentos e fizeram conforme ordenou para eles o rei. E também muitos dos filhos de Israel sacrificaram aos ídolos e violaram o Shabat. E enviou o rei escritos pela mão dos corredores, carteiros, para Jerusalém e todas as cidades de Judá, cartas prescrevendo que andassem nos caminhos das nações da terra, suspendesse os holocaustos, os sacrifícios e as ofertas do santuário e violasse totalmente e abolisse o Shabatot e as festas. E contaminar o santuário e o sacerdote, erguer altares nos bosques e casa de ídolos, e sacrificar carne de porco e de todo animal impuro. Deixasse seus filhos incircuncisos e maculasse suas almas com toda sorte de impureza e abominações, de maneira a forçar e esquecerem os regulamentos de Elohim e mudarem os seus caminhos. Isso tudo, gente, foi o que aconteceu durante quando, né, a Grécia estava no poder, quando reinou Antíoco Epifânio IV. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei certamente morreria. Estas foram as palavras que foram passadas para todos os países do reino dele, e nomeou comissário para vigiarem sobre a terra para praticarem. E enviou todas as cidades de Judá e ordenou que realizasse um sacrifício. Muitos deles se desviaram dos mandamentos do Eterno e se apegaram com nações e destruíram toda a terra diante deles. Constrangeram os israelitas a se refugiarem em caverna e encontrarem abrigo ali. No dia 15 do mês de Kislev, do ano 145, edificaram a abominação da desolação, uma imagem de Zeus sobre o altar, e construíram altares em todas as cidades circunvizinhas de Judá. Gente, a gente vê na profecia de Daniel falando sobre o abominável da desolação. E isso seria a profecia, né? E sacrificaram e queimaram incenso nas ruas da cidade, diante das entradas das casas. Quando encontravam livros de Torá do Eterno, rasgavam e lançavam eles no fogo. Então, muitas pessoas pensam que a grande tribulação vai acontecer ainda. Isso aqui, gente, foi a grande tribulação. Onde era encontrada uma Bíblia, eles queimavam. Entendeu? A pessoa não podia guardar o sábado. Se tivesse uma pessoa que era servo do Deus verdadeiro, não podia.
Eles forçavam a pessoa a comer a carne de porco. E todo aquele que fosse encontrado em seu poder um livro da aliança do Eterno, a Torá, e todo o que desse ouvidos à palavra do Eterno, morreria pela espada por ordem do rei. Assim o faziam, por autoridade aos israelitas todos os meses e todos os que se achavam nas cidades. No 25º dia do mês, eles ofereciam sacrifício sobre o altar de ídolos, que estava sobre o altar do Eterno. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei. Com os filhos suspensos em seus pescoços, matavam ao fio da espada e saqueavam suas casas, qualquer um que tinha feito circuncisão. E muitos dos filhos de Israel decidiram respeitar a Torá do Eterno e se preservaram de não comer tudo o que era impuro. O que é impuro? O que o Eterno considera como impuro, aquilo que tem em Levítico 11. Preferiram a morte do que macular suas almas e não violaram a aliança do Eterno e morreram. Houve uma grande ira sobre todo Israel. Foi nessa época que se levantou um sacerdote em Israel. Seu nome era Matitiahu, filho de Yohanã, filho de Shimon, sacerdote da família de Yehoriv, que veio de Jerusalém, e ele se estabeleceu na montanha. Matitiahu e seus filhos rasgaram suas vestes e cobriram-se de sacos e choravam muito. Sobrevieram enviados do rei para a cidade de Modim, para transgredir o povo a Torá do Eterno, para o serviço aos ídolos que eles sacrificarem, para eles sacrificarem. Muitos dos israelitas uniram-se a ele, mas Matitiahu e seus filhos permaneceram firmes. E falaram os príncipes do rei para Matitiahu, dizendo: possui nessa cidade notável... Subindo. E falaram os príncipes do rei para Matitiahu, dizendo: possui nessa cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como primeiro a executar os mandamentos do rei, como fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Ele era um homem notável, ele era um homem de boa... Muitas pessoas, né, conheciam, era um homem muito conhecido. Então, eles queriam que ele fosse lá primeiro fazer o sacrifício. O sacrifício era de quê? De um porco. Como se ele fosse se corromper. E você e seus filhos encontrarão graça aos olhos do rei, e daremos para vocês ouro, prata e presente caros. E levantou Matitiahu sua voz e disse: ainda mesmo que todas as nações... Ele levantou Matitiahu sua voz e disse: ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé em seus pais e se aquecessem em suas ordens, não farei eu e minha família, não desviaremos nem para a direita nem para a esquerda dos regulamentos de nossos pais. Nossos pais, Abraão, Isaac e Jacob. Que nunca aconteça para nós de nos voltarmos contra os mandamentos do Eterno, nosso Elohim, e abolir a aliança dele. Não daremos ouvido às palavras do rei para afastarmos dos nossos regulamentos, para realizar regulamentos do rei. Quando ele saiu falando essas palavras, apareceu um dos judeus à vista de todos para sacrificar no altar que estava em Modim, de acordo com a ordem do rei. Viu Matitiahu no ardor de seu zelo pela Torá do seu Elohim, portanto ele correu e matou-o sobre o altar. Também o comissário do rei que obrigou os homens a sacrificar. Ele matou naquela época e o altar ele derrubou. Assim tratou zelosamente pela Torá de seu Elohim, como fez Finhas e fez a Zinri, filho de Salu. Lá naquela questão lá dos midianitas, quando Zinri estava com Cosbe e Finhas sentou a estaca lá no meio, entre o ventre lá dos dois. Em altos brados, Matitiahu elevou a voz. Então, na cidade, ele gritou assim: quem for fiel à Torá do meu Elohim e permanecer firme na aliança dele, venha e siga-me.
Então aqui foi a revolta de Matitiarro, né, dos Macabeus. Assim, ele e seus filhos fugiram para as montanhas e deixaram tudo o que tinha na cidade. Então muitos que buscaram a Torá do Eterno nos seus corações foram atrás deles e viajaram para o deserto. Então ali eles fizeram fizeram um mini exército, né, ali. E o mover do Eterno, o mover o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, trouxe a prosperidade sobre Yehudá, o Macabeu, e sobre seus homens, e capturaram a cidade e o templo. Logo demoliram os altares construídos pelos estrangeiros em praça pública, bem como seus oratórios. Eles eram 6.000 homens contra todo o exército grego que estava ali. Eles faziam assim, eles se juntavam, davam um ataque e voltavam para o seu lugar. Davam outro ataque e voltavam para o seu lugar. Depois, tendo purificado o templo, levantaram um novo altar para o holocausto, extraindo a centelha das pedras e tomaram do fogo assim obtido e ofereceram sacrifício ao Eterno. Feito isso, prostraram-se por terra e suplicaram ao Eterno Elohim, dizendo: rogamos, Eterno, guarda-nos que nunca mais os deixaste cair em tão grandes males. Eles rogaram ao Eterno, pediram ao Eterno. Ali eles já tomaram, né, o templo novamente e já purificaram o templo. Se nós pecamos... Pega um pouco de água para mim, por favor. Se nós pecarmos, nos corrige com moderação e não nos entregue mais na mão de estranhos que blasfemam o teu nome santo. E aconteceu que o Eterno tornou o pecado da casa exatamente no dia que aconteceu. Nesse mesmo dia aconteceu a sua purificação, a saber, no dia 25 daquele mês, o mês de Kislev, que dá no domingo que vem agora, na noite do dia 14 de dezembro. Celebraram a festa durante 8 dias. Fizeram uma festa semelhante à festa de Sucote, relembrando que pouco tempo antes havia passado a festa de Sucote, vagueando pelos montes e cavernas como animais do campo. Eles não conseguiram nem fazer as tendas, né? Por isso, trazendo salgueiros dos riachos e ramos verdes e folhas de tamareiras, entoavam os cânticos, agradecendo e louvando o Eterno, que deu para eles fosse salvação para purificar a casa da santidade. Então, nesse momento, eles pegaram os lulav, né, os kits de Sukkot, aquele kit que a gente faz aquele movimento, eles pegaram em Kislev, na festa de Hanukkah, e fizeram aquela movimentação com esse kit, né, com o kit de lulav e tal, porque eles não tinham tido o privilégio de fazer esse mandamento naquela época. Obrigada. E passaram uma voz em toda a cidade de Yehudá para celebrarem a festa exatamente nesse momento do ano após ano. Então, por isso que todo dia 25 de Kislev, nós, em agradecimento, em memória, em júbilo, em reverência ao Eterno e gratidão, né? Se tem uma coisa que o Eterno ama, é a Karakatov, é o sentimento de gratidão que você tem. E não tem como esquecer nem disso, nem do Mar Vermelho, Mar de Juncos, nem do Maná. Não tem como esquecer dos milagres que o Eterno nos socorreu. Um comentário do Talmud, tá? O Talmud, Shabbat, no Tratado de Shabbat 21b, diz que após as forças de ocupação terem sido retiradas do templo, os macabeus entraram para derrubar as estátuas pagãs e restaurar o templo. Eles descobriram que a maioria dos itens ritualísticos haviam sido profanados. Eles buscaram óleo de oliva, tá? Porque tinha um menorá, e essa menorá ela tinha que ser acesa com óleo.
E esse azeite, ele era o óleo de primeira prensa, sabe? Como que era a prensa? Era uma pedra, né, de moinho, que passava um peso em cima dela e o óleo saía pelo aquele funil para encher os vasos. E para servir para acender, né, o menorá, o castiçal, o candelabro, tinha que ser óleo de primeira prensa. Era muito difícil. Era uma volta. Sim, era uma volta com aquele peso. Não podia passar 2, 3, 4. Não, é a primeira prensa que fizesse. E isso demoraria 8 dias para fazer esse óleo, para poder fazer encher a menorá novamente, tá? Eles buscaram óleo de oliva purificado de primeira prensa para acender uma menorá, para retificar o templo. Contudo, eles encontraram apenas um jarrim de óleo. Esse jarrim de óleo é para um braço só da menorá. Ele era suficiente para um dia. Eles acenderam e foram atrás de purificar novo óleo que durou 1 semana para ficar pronto. Milagrosamente, aquela pequena quantidade de óleo queimou ao longo de 8 dias, que levou para que houvesse novo óleo pronto. É a razão pela qual os judeus acendem uma vela a cada noite do festival. Gente, por exemplo, quando a gente tem um shabat que cai na sexta-feira, e no sábado já é um shabat de novo, então a gente não pode acender fogo. Aí a gente transfere a vela, né? Já aconteceu de ser um shabat, na sexta-feira ser um shabat, ter o sábado e o domingo um shabat de novo. E a gente acendeu uma vela aqui, no sábado a gente não transfere, tá? Não faz transferência de fogo. Mas, para nesses outros dias de Yom Tov, a gente transferir, que aí a gente pode fazer uma comida, alguma coisa assim, né? Dependendo da festividade. E aquela vela, por menor que fosse, ela conseguir durar 3, 4 dias. A gente conseguir. Isso é milagre, tá? Gente, na festa de Hanukkah, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Trouxe não. Pega pra mim a caixinha aí, fazendo favor. Isso aí, ó. Olha, isso aqui não é um menorá, tá? O menorá seria assim, ó. Teria 7 candelabros apenas. Deixa eu abaixar aqui, pra não precisar ver. Tá conseguindo ver? Tá meio... Olha aqui. Tá certo aqui? Tô conseguindo tirar tudo? Não precisa separar tudo, não. Ah, tá só as branquinhas? Então tira as branquinhas que eu vou só mostrar. Ó. Presta só a caixa. Então, a gente faz o seguinte. Toda festa de Hanukkah, essa é a nossa velinha, tá? Toda festa de Hanukkah, no primeiro dia, a gente acende a primeira. O buraco aqui nosso, gente, ele é um pouquinho maior. Aqui eu não mexi em nada, gente. Ele é um pouquinho maior. Aí eu completo aqui com papel alumínio. Aí a gente acende esse aqui. Desse a gente acende essa que tá à direita. Depois a gente acende a outra que tá à direita. Depois essa, depois essa. Depois a gente acende essa. Ó, no primeiro dia a gente acende essa. Essa foi todos os dias. Tá? No primeiro dia a gente acende essa. Isso. E dessa aqui a gente acende essa. No primeiro dia. No segundo dia, a gente acende essa e mais essa. No terceiro dia, a gente acende essa, mais essa. No quarto dia, a gente acende essa, mais essa. Depois, a gente passa para o outro lado. Consecutivamente, a gente acende, tá? São 8 dias. Esse aqui, que é o shamash,
Shamash é um servo que serve para servir. Um servo serve para quê? Para servir. Só em algumas religiões que o servo não serve para nada, né? Não serve a Deus, não serve os mandamentos, não serve a palavra do Eterno, mas enfim. Não vamos comentar sobre isso, né? Deixa eu voltar aqui. Tá. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês o túmulo. Eu mostro muito túmulo, né, gente? Eu mostro o túmulo de Abraão, de Isaac, de Jacó, tal. Esse dia eu mostrei de Raquel. Agora eu vou mostrar o túmulo de Matitiarro, o filho de Yohanan, o Macabeu. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui? O que eu fiz, moço? Não. Olha, a luz 1 do Shamash, essa aqui, é o servo que concede luz a todos, mostrando o caminho da Techuvá, planificando a Torá nos corações. Lembra daquele servo que lavou os pés e falou, é necessário? Então, a luz 2 representa El Shaddai, aquele que cuida de nós, como a mãe que amamenta seu filho e nos protege, que nos guarda e nos ensina. As 3 iniciais da palavra Shomer Daltut Israel, aquele que guarda as portas de Israel. A luz 3, Adonai Ire, Bereshit, quando Abraão foi fazer a queda de Isaac, ele falou, Adonai Ire, alguns falam que Adonai proverá, mas né, Adonai vê. A luz 4, Adonai Roferra, Shemot 15:26. Se vocês ouvirem com atenção a voz de Adonai, seu Elohim, e fizerem o que ele considera certo, e prestarem atenção às suas mitzvot, seus mandamentos, e guardarem a sua Torá, eu não atingirei com nenhuma das doenças com as quais afligi os egípcios, pois eu sou Adonai Roferra, Refua, que nos cura, que nos salva, aquele que cura vocês. A luz 5, Shemot Êxodo 17:15. Moshe erigiu um altar e chamou Adonai Nissim, Adonai a minha bandeira, o meu milagre. Luz 6, Adonai Shalom. Em Shofitim, Juízes 6:24. Então Gideon construiu um altar a Adonai e chamou Adonai Shalom. Adonai é plenitude, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. Aquele dia em diante, o nome e aquele dia em diante o nome do Eterno foi pronunciado. A luz 7, Terrilim, Salmo 23:1. Adonai é meu pastor e nada me faltará. Ele é meu pastor e não me abandonará. Luz 8, Adonai Tzidkenu, Jeremias 23:6. Nesse dia, Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e o nome dado a ele será Adonai Tzidkenu, Adonai é a nossa justiça. Luz 9, Adonai Chamar, Ezequiel, da cidade será Adonai Chamar, Adonai está ali. Então, cada uma dessas luzes representa cada uma desses nomes do Eterno que eu falei. Então, quando você estiver acendendo essas luzes, se conecte
tá? Veja esse vídeo, repita ele várias vezes, se conecta com tudo isso que foi falado aqui, para você ver como que a sua vida terá um renovo. Então, gente, o que que a gente faz? Estamos terminando, tá, gente? O que que a gente faz agora em Hanukkah? Muitos vão para a sinagoga, muitos celebram na sinagoga. Esqueci de mostrar para vocês aqui, gente, ó. Aqui também minhas velas. Isso aqui eu comprei lá em Israel. Eu considero de Hanukkah, eu nem perguntei se era de Hanukkah, mas eu considero de Hanukkah, isso aqui é pra você botar dentro do azeite mesmo. Eu considero de Hanukkah porque ela tem 44 velas. Por que que ela teria? Ó, aqui as velas no mais tem 44. E elas também 44. Por que mais teria 44 velas se não fosse por causa de Hanukkah? Entendeu? Não vejo motivo. O que que a gente faz? Muitas vezes pessoas vão para a sinagoga, faz um serviço na sinagoga. Eu aqui em casa, a minha família se reúne, a gente faz um jantar, tá? Geralmente é porque eu estou trazendo, nós, a minha família, eu, meu esposo, a gente está trazendo a Torá para a minha família, entendeu? Para aqueles que ainda não conhecem o Eterno. Então, devagarzinho, a gente vai ensinando, vai mostrando e vai comemorando. A gente já não se mistura nas festividades que eles ainda guardam, que é Natal, Páscoa, essas festas pagãs, né? Então, de verdade, eu não posso estar lá, comer aquele alimento que é em homenagem a outros deuses. Então, eu sempre peço para eles virem, e eles vêm de bom grado. Quem, assim, teve algumas pessoas que já veio, outras não veio, outras não gostaram e tal. E, assim, mas eu só chamo assim, ó, eu fico feliz se você vier e tal. Eu costumo sempre botar um presentinho, a gente fazer tipo um amigo confidencial, alguma coisa assim, para poder adivinhar para quem que é o presente. Comida, sonho frito, churros frito, tudo frito, por quê? Por causa do azeite, do milagre do azeite. E além do azeite, da comida frita, é claro, a gente tem outras comidas, outras alimentações também. A gente enfeita a casa com pisca-pisca, não tem nada a ver com a festa lá do Deus Tammuz, tá? Não tem nada a ver, mas a gente enfeita, a gente não vai deixar de enfeitar por causa dele. Com pisca-pisca, com bolas, a gente deixa a casa bem legal, bem alegre, bem bonita. Não é um Shabat, tá? Não é aquele dia que você não pode fazer nada, não. No outro dia você pode trabalhar normalmente. Só lembrar que bola que você fala é bexiga, não bola de árvore de Natal. Ah, sim, sim. É bexiga, tá? Eu boto bolas de assoprar, pra enfeitar a casa. Não tem árvore não, gente. Pelo amor de Deus. Árvores deixa só lá na Amazônia. Então, gente, é isso. E varei errado na Ismereha, e aí Adonai Panabeleha, Virruneca, e Sadonai Panabeleha, Viaseneha. O Eterno te abençoe e te guarda, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre nós, e nos agracie tem eterno misericórdia de nós e põe em nós a paz. Amém. Em nome do seu Filho e dos seus sagrados profetas. Então, gente, estuda. Você pode fazer... Não terminei. Tá. Pode falar. É porque você vai falar para você transmitir para eles, ou gravar e botar nos seus stories todos os dias que você for acender para eles verem como é fazer igual. Pode ser. Olha, meu esposo me deu a ideia aqui de todos os dias quando a gente for fazer o acendimento da vela, gravar, colocar o vídeo para vocês verem como que é. Eu, assim, não acho muita boa ideia, porque vamos fazer, mas por quê? Porque eu comprei essa vela aqui o ano passado, e essa vela aqui é colorida. Eu não gosto de colorido, gente. Se você ver o estudo que eu dei o ano passado falando sobre essa vela, eu falei a mesma coisa. Eu não gosto dessa vela colorida, gente. Eu nunca mais eu compro. Tenta comprar uma branca se der tempo. Não vai dar tempo, não. Não, mas vamos usar essa aqui. Vamos usar. Só a gente botar um do lado e do outro. Se a gente botar misturado, não vai dar. Vai ficar meio olodum.
Mas, gente, é isso. A festa de Hanukkah, gente, ó, tá toda aqui. Não faltou nada, entendeu? Eu acho que eu destrinchei bem, deu para entender bem sobre o que é festa, sobre o que a gente faz, o que a gente come. Ah, beber cerveja no dia da festa, vinho, ó, top. Cerveja, vinho, uísque, conhaque, refrigerante, suco, tudo, tá, gente? Isso aí, o negócio é se alegrar. Ó, não esqueça, a festa é feita no primeiro e no último dia, tá? Shalom a todos e Ritraote, até a próxima.